pessoal, sejam bem-vindos. Nós estamos iniciando mais um podcast Balanços e Taças com as minhas amigas Rita e Ivanete. Sejam bem-vindos, pessoal. Obrigada. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito especial para mim. É um tema que eu amo, né? Que é falar sobre brand, posicionamento, né? E hoje nós temos uma convidada muito especial também, que é a Ana Paula Faial. Faial? Alfaia, perdão. Perdão. A Ana Paula é designer e estrategista de marca, então a gente está muito bem assessorado hoje. Vamos aprender muito mais, né, sobre a questão de posicionamento, sobre presença, sobre confiança. Seja bem-vinda, Ana Paula. Ana Paula, quando nós falamos de brand, a gente sabe que toda empresa ou pessoa comunica alguma coisa mesmo não comunicando nada. Sim, né? sim. Dentro desse contexto todo, eu vou iniciar passando a bola para nossa amiga Rita, que vai contextualizar um pouco, junto com a Ana Paula, sobre o que é, aprofundar um pouco mais sobre o que é brand. Ana Paula, antes de eu começar, se apresente. Quem é a Ana Paula, né? Essa pessoa que hoje vai aqui nos dar vários insights legais para a nossa vida profissional como pessoal. Obrigada, menina. Obrigada pelo convite, inclusive. Eu sou Ana Paula Faia, sou designer e estrategista de marca há 8 anos no mercado. Eu já trabalhei com mais de 50 marcas diferentes no mercado, desde moda até mesmo restaurantes, posicionando e criando marca. E eu entrei na questão da estratégia de marca porque quando a gente inicia, né, a vida profissional no design, no branding, a gente acha que marca é só logo. E não é. E aí eu ficava com aquilo na cabeça, porque o que é uma Coca-Cola, o que é uma Natura, o que faz ela ser diferente de uma marca que eu estou criando a logo aqui? E aí estudei e entendi que era estratégia de marca. E aí comecei a me aprofundar no assunto e já tenho, né, esses 8 anos de experiência trabalhando mesmo diretamente com estratégia de marca. Muito legal. Que legal, Ana Paula. Parabéns. Obrigada. É assim, tem muitas dúvidas, tá, Ana Paula? Sim. Vou logo te dizendo assim, eu fiquei, brand, o que será, né? A gente começa, diferente da Jennifer A aqui. gente acha que sabe e não sabe nada. A Jennifer sabe um pouquinho, Por tá, isso é gente? especialista para ensinar a gente, Isso, né? Não sei isso por que elas estão insistindo tanto que eu sei sobre isso. Aposto que sabe mesmo, viu? que sabe. Mas olha assim, Ana Paula, temos muitas dúvidas e hoje, Sim. graças a Deus, você vai estar aqui para tirar essas nossas dúvidas. Mas existe realmente essa confusão, como você disse. Será que é logomarca? Será que pessoalmente a forma como eu me visto, como eu me posiciono no trabalho, na internet, isso é brand? O que é brand? A pergunta logo, o que é brand, né? A introdução, né, para começo de conversa, branding, na verdade, começou a ser discutido no Brasil há uns 8, 9 anos atrás. A gente não usava esse termo branding. Ele já vem sendo usado para fora há muito tempo, já é um estudo realizado há muito tempo. Mas no Brasil, realmente é recente. A gente tem profissionais agora no mercado, Ana Couto, Galileu Nogueira, que já falam de branding há muito tempo, mas começaram a ter mais evidência agora que a gente traz realmente esse assunto, né, como uma estratégia mesmo de negócio. E branding é estratégia de construção de marca. E aí, dentro disso, a gente trabalha a estratégia de diferenciação de uma marca. Quando a gente fala em branding, a gente fala de estratégia de negócio, a gente fala de estratégia de marca e estratégia de comunicação. Estratégia de negócios é o que a gente sabe ali realmente do negócio. Venda, é fornecedor, é quando você vai pesquisar, realmente montar a estrutura do seu negócio toda, a jornada de compra, a jornada do consumidor, até a questão do descarte daquele produto, ou a saída de um cliente do seu serviço, é toda essa jornada do negócio. Depois que você define toda essa estratégia de negócio, você parte para a estratégia de marca, que já vem a questão de tom de voz, comunicação, posicionamento, propósito. É quando nasce a estratégia de marca. Após isso, a gente fala de estratégia de comunicação, que é o famoso marketing. Então, é uma disciplina imensa, o branding, e traz tudo isso. E o branding é nada mais do que amarrar todas essas questões do seu negócio. Não é só a identidade visual, não é só aquela postagem do Instagram. É todo o ecossistema de um negócio. Então, você precisa ter todo esse cuidado, toda essa coerência também, todos esses assuntos, para você construir branding. Uau! Então, Ana Paula, quando eu estou aqui estruturando a minha empresa, colocando qual é a missão, quais são os valores, isso já é uma estratégia do brand, no caso. É a construção de marca. É a construção de marca. Ótimo. Então, e assim, claro, a gente leva para o lado do empresarial, né? Sim. Falando aqui da RS Contabilidade, né? Claro, fazendo a minha propaganda.
quando eu construí a RS, eu fui pensando, claro, na logomarca, que é logo o primeiro, assim como do Balanças e Taças, né, meninas? A gente Sim. pensou logo, qual vai ser a nossa logomarca? Que representa aqui o nosso, tudo aquilo que a gente projetou para o nosso pod. E assim foi do RS, eu fui pensando na logomarca, fui colocando, sim, né, já estruturando quais são os nossos valores, qual é a nossa missão, cores. Sim. Pensei logo em cores que demonstrassem, não sei se eu pensei assim, escritório de contabilidade, então aquela coisa mais séria, mas por isso eu fui pro preto com cinza, que são as minhas cores, e o dourado. Então, eu fui pensando, não sabia que eu já estava fazendo brand, tá, gente? Aprendendo, Construindo a né? marca. Construção. Mas assim, claro, toda a construção que eu entendi agora, você vai construindo uma marca e com o tempo dela no mercado, você vai tendo o seu posicionamento. Por exemplo, a gente tem marcas que a gente olha e a gente já vê nela o que ela vende, o que ela representa. Por exemplo, Apple. É o sonho de consumo de muita gente, por quê? Porque a gente logo vê nela o quê? Tecnologia. Não estou fazendo propaganda, tá, gente? Estou falando aqui de... Assim como Grandes marcas. de grandes marcas, né? Coca-Cola, enfim, da parte do luxo, digamos assim. Ai, quem não quer uma bolsa da Louis Vuitton? Quem não quer uma da Prada, né? Quando a gente fala em grife, e assim várias outras. Então, a gente, porque essas empresas, pelo menos no meu pensamento, que é isso que eu quero que tu me digas, elas trabalharam esse brand misturado com, claro, os processos de comunicação, de posicionamento, e nós que somos os consumidores dessa marca, nos gerou desejos, né? E desejos esses que eu vejo que é aquilo que se compara comigo. Por Perfeito. exemplo, eu gosto muito. Estava dizendo até para a Ivanete, eu disse, a Rita, ela ama acessórios. A Rita gosta de andar arrumada, mas isso é meu. Então, se eu pudesse, gente, eu estava todo dia comprando, era uma bolsa de grife. Pena que eu não posso, tá? Gente, ainda não dá. Ainda Mas não. meu Ainda. sonho de consumo, eu gosto muito de bolsas, mas eu gosto de bolsas de marca. Mas por quê? Porque vem logo na minha visão, na nossa cabeça, aquilo que nos tocou referente àquela marca. Exato. Se é uma empresa que ela é mais pro lado da aventura, como eu não sou aventureira, aí eu não me identifico. Então eu vou com aquelas marcas que eu me identifico. É isso mesmo, Ana Paula? É isso, o branding, enquanto a gente faz esse estudo, né, o estudo da construção de uma marca, a jornada e o consumidor, ele precisa a gente pesquisa isso, então, o ato de construir branding com um profissional, com uma empresa que realmente trabalha esse momento da pesquisa é muito importante, porque é a pesquisa desse consumidor, desse público, que vai definir isso. Então, quando a gente fala de posicionamento, a pesquisa de posicionamento dessa marca é essencial, porque a gente constrói o posicionamento. O que é o posicionamento? É onde aquela marca vai funcionar, onde ela vai estar, o território dessa marca, tá? Quando a gente fala em propósito, é o porquê de uma marca. Uma marca, ela nasce com um propósito. E aí, depois que a gente responde o porquê, onde esse porquê vai atuar? E aí, quando a gente entende o posicionamento, a gente conversa com esse público. Então, a gente tem marcas que têm posicionamentos mais voltados a, como a Rita falou, eu sou uma marca premium, eu sou uma grife, eu vou me comunicar com esse público aqui, eu preciso ter atributos emocionais que façam essas pessoas se conectarem comigo. E atributos funcionais também, emocionais, no sentido da conexão que eu vou gerar com esse cliente, e funcionais, o que eu vou entregar em qualidade. Então, quando a gente fala em bolsas de grife, como a Rita falou, tem toda uma questão da costura, do material, a patente dessa bolsa, o desenho dela é único ali, quando a gente fala de algumas grifes. E aí, todo esses itens, o que eu citei, ele amarra essa conexão emocional. O posicionamento é para isso, é para criar esse emocional no consumidor. Tem toda uma pesquisa de neuromarketing, neurobranding, onde a gente entende que a gente vai ser impactado, a gente já ama uma coisa assim, a gente está conhecendo de fato. Às vezes a gente consome uma marca sem entender ela ainda, porque a gente achou ela vai servir em mim, é a minha cara, funciona comigo. Mas teve um estudo por trás do posicionamento daquela marca para ela ser lançado daquele produto, para Ela ele ser atingir lançado. o público que ela quer, né? E é proposital mesmo, quando ela atinge a Rita, quando ela atinge, né, quando ela atinge vocês. Foi feita pensando naquele perfil e muito bem estudado. Sim. Então, onde essas pessoas estão, onde estão as pessoas como a Rita, onde elas vão, o que elas estão consumindo, até mesmo
na mídia. Eles Os conseguem algoritmos saber agora tudo. falam Exatamente. muito, né? E aí a estratégia de marca, a estratégia de branding é exatamente nesse ponto que ela pega. Ela vai te levar até essa compra, ela vai estudar tudo isso. Que legal, né? A gente percebe assim, né, Ana Paula, que tudo isso que você falou, ele tem muito mais a ver com a nossa identidade, né, com o que a gente quer transmitir, até a gente chegar no nosso objetivo final, que é atingir o consumidor, né, Exatamente. ou para quem a gente está tentando se portar, né? Acho que você já falou um pouquinho de posicionamento, que era um pouquinho que eu ia passar para exatamente para Ivanete conduzir, mas Sim. Ivanete, fique à vontade para Sim, a Ana Paula ela tocou aqui em vários pontos, inclusive que a Rita abordou e levou, né? A Ana Paula já introduziu para a gente essa questão do posicionamento. Mas eu queria fazer só uma retrospectiva um pouquinho rapidinho, tá, Ana Sim, Paula? sim. Para a gente chegar no que, assim, umas dúvidas que existem. Quando você falou de tudo que significa o brand, né? Que a pessoa vem construindo isso na história, eu achei bem interessante. Eu lembrei de uma empresa que eu fazia parte no passado, era sócia, né? Que era a Consult Pará. Uhum. Então, a Consult Pará, por incrível que pareça, ela já está fora do mercado há 10 anos por questões pessoais, de solução mesmo societária. Só que até hoje, por incrível que pareça, meninas, até hoje, às vezes a gente vai em eventos, o pessoal, ai, sinto tanta falta da Consult Pará. Quer dizer, a gente já fazia o brand antes, sem saber, né? Porque, de certa Isso. forma, a gente estudou uma estratégia para ver qual é o nosso público. A gente quer atender os contadores, né? O que a gente quer passar? Seriedade. O que a gente quer passar? Responsabilidade Sim. técnica. E aí a gente foi formando aquela marca que até hoje, mesmo depois de 10 anos, isso continua. Eu já estou aprendendo, viu? Que eu já fiz umas anotações aqui. E aí, baseado nisso, né? Pegando esse gancho do que é, do como ele se constrói, aí vem a questão do posicionamento, né? Quando a gente está falando do posicionamento, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente essa questão, né? Uma vez eu ouvi uma frase que diz assim, que as pessoas, tanto empresas como pessoas físicas, né? Sim. Elas deixam a sua marca. Que a gente está falando aqui de uma marca construída. E a marca ela pode ser positiva ou Ou negativa. negativo. E aí esse posicionamento é ele que vai fazer essa impulsão, porque me disseram assim, o que você deixa no quem está ouvindo você, ou então que está ali conectado com você, é quando você não está próximo. Que as pessoas estão falando de você quando você não está próximo. Aí eu queria que você fizesse esse contexto para a gente, falando de posicionamento nesse aspecto. Perfeito. Branding é uma palavra no gerúndio, branding. Então, é o ato contínuo de construir marca. O marketing, ele vende hoje, ele vende um produto de agora. O branding não. O branding, ele também vende, mas ele continua, ele segue a jornada e vai pensando no para sempre ou no futuro daquela marca. Então, quando você fala, a empresa não está mais, né, no mercado, tudo mais, mas ela é lembrada. O branding é isso. Sim. Então, ele é esse ato contínuo de construir marca, gerar e gerir uma marca. Muito bom. E aí, quando a gente fala, né, nessa questão aqui, desse ato contínuo, desse posicionamento, eu falei de propósito. E o propósito, ele é interno, ele é nosso. E o posicionamento, ele é externo. Então, é a maneira como você vai se apresentar, como você vai ser visto, como você vai ser lembrado. A gente fala muito na área que posicionamento é como ter um lugar na mente do consumidor. A sua marca tem um lugar. Você puxa uma gavetinha quando eu falo em celular com a melhor câmera. Você já consegue chutar alguém, né? Quando eu falo o cartão roxinho, você já chuta alguém. Ou o cartão que é zero burocracia para conseguir, você já chuta um banco. Então, a gente já tem aquele lugar na cabeça da pessoa. O mesmo funciona para nós como pessoas também. E o que acontece? A gente fala assim, o que vão falar da sua marca se ela sair do mercado ou se ela não estiver na sala como o que falam de mim quando eu não estou naquele lugar? É o posicionamento. O posicionamento, ele precisa estar muito claro, ele precisa se alinhar com o propósito, que é o porquê eu faço aquilo. E quando você tem um propósito muito claro, o seu posicionamento ele é forte até para superar uma crise. Sim. Então, crises de mercado. A gente tem empresas que passam por crises de posicionamento por causa do mercado mudando. A gente teve uma onda aí do veganismo, todos os produtos eram veganos, tudo tinha que ser vegano, maquiagem vegana, ou né, a questão dos animais. E aí as marcas que não tinham isso, que não atendiam isso, elas tiveram que correr contra o tempo, contra os concorrentes, se posicionar dessa maneira, porque o mercado estava engolindo elas. Elas tinham a Natura, por exemplo, tem um propósito, ela correu atrás disso, ela não foi engolida por nada, porque ela tinha um propósito muito claro, o posicionamento dela se alinhou a todo esse discurso ao longo do tempo. E deu certo, dá certo. Um outro exemplo do que se alinha à crise é empresas que estão usando inteligência artificial hoje em dia. A gente fala, a minha empresa trabalha com processos com inteligência artificial. Isso foi um diferencial há 2 anos atrás. A gente estava adorando encontrar parceiros que trabalhavam com isso. Agora a gente já começa a ter um mercado em crise, porque todo mundo já faz isso.
vendo, Se Paulo? torna commodity. Verdade. Commodity, é isso mesmo. Se tornou. Quando a Jennifer ainda há pouco comentou assim, tem muito a ver com Nossa identidade. identidade, Uhum. né? Isso a gente vê também que afeta muito a relação da empresa, porque às vezes a tua empresa joga no mercado uma coisa, mas você, como sócio daquela empresa, age diferente. Uhum. Então aí tem que conciliar, claro, tem que estar alinhado o comportamento tanto para a empresa quanto para aquele sócio, Quanto para né? esse sócio. Eu tenho um case pessoal mesmo de um cliente que eu atendi como consultoria, que está passando por um processo de posicionamento porque mudou o propósito. E aí ela falou para mim, eu não consigo, eu mudei meu propósito de vida pessoal, eu tenho que mudar o meu propósito como empresa também. Eu não vou me sentir bem no meu negócio. E aí a gente sabe que pode enfrentar uma crise, porque quando você se reposiciona, você precisa educar, reeducar o seu cliente. Não, Legal. é uma das coisas assim que eu tenho muita dúvida, né? E a gente inclusive, pra gente que não entende tão bem, tá em uma outra área, né? Entender sobre o posicionamento. Posicionamento também é escolha. Sim. Assim, eu por muito tempo eu penso muito sobre a questão do posicionamento profissional, né? Tem uma empresa onde eu trabalho, tem mais ou menos 13 anos. Eu trabalho nessa empresa. É, e as pessoas lá eu conheço muito bem, conheço uma empresa grande, mas as pessoas que estão lá, nem todo mundo me conhece verdadeiramente. Uhum. Então, assim, inclusive, assim, não é que eu seja outra pessoa, é que algumas posturas elas requerem um pouco mais de cuidado, um pouco mais de comprometimento, enfim, né? Mas assim, para quem me conhece de fora pode até confundir, inclusive tom de voz, Sim. né? Eu tenho um tom de voz muito manso, para quem não me conhece, mas no lado profissional eu tento colocar um tom de voz um pouco mais incisivo, né? A questão da postura, a forma como a gente até se veste, né? Uhum. Enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre isso pra gente também, né? Até pra gente não confundir, né? Aí só complementaria, Jennifer, antes de passar para você, Sim. além de falar um pouquinho sobre isso, dá umas dicas, né? Sim, Dá umas dicas para gente, para nós que estamos aqui, para quem está ouvindo a gente aí no nosso podcast, Balanças e Taças. Não esqueça, toda quinta-feira, toda semana, nós estamos aqui no ar trazendo informações importantes, e essa é bem importante, e a gente vai ouvir aqui a dica da nossa especialista. Perfeito. A gente está falando de branding pessoal já nesse momento, né? Que é essa questão do tom de voz e tudo mais. É bem parecido com o que a gente estava falando sobre o negócio. Então, tu tens um propósito profissional ou um propósito pessoal mesmo de vida. E o propósito, ele é negociável, viu, gente? O propósito tem que ser negociável. verdade, com O certeza. propósito vai fazer você sobreviver a qualquer crise. Sim, Crise sim. financeira, crise de mercado, crise de identidade, quando a gente fala pessoal mesmo. Então, o seu propósito, ele tem que ser negociável. Você tem que alinhar o seu propósito ao que você quer construir para o futuro. Então, quem sou eu daqui a 10 anos? Quem vou ser eu daqui a 10 anos? O que é que eu quero? Quem que eu quero ser, né? Exatamente. E aí, isso alinhado, você definindo o seu propósito, você consegue encontrar um pouco do seu posicionamento, mas é um trabalho que realmente requer, né, bastante tempo encontrar o posicionamento. Porque o meu propósito, por exemplo, eu tenho um propósito onde o meu propósito profissional mesmo é compartilhar e gerar mais conhecimento para as pessoas da minha área e para outras pessoas de outras áreas como vocês, para melhorar o mercado. É o meu propósito. Eu tenho como definir isso melhor, mas esse é o meu propósito mais resumido, mais básico. O que que eu posso fazer para isso? Como eu posso me portar diante disso? Então, assim como a Jennifer, eu também tenho um tom de voz profissional, eu sou uma pessoa com a minha família, eu sou outra pessoa. Uhum. Eu me comporto de outra maneira, mas eu preciso ser essa profissional, eu preciso me posicionar desse jeito para eu ser uma autoridade. Isso não quer dizer que é uma crise de identidade. Não né? é uma, não é uma Até a preocupação, né? Não, é porque, assim, querendo ou não, algumas pessoas julgam, inclusive. Não. É totalmente correto. Você vai definir, você vai se sentir à vontade quando você definir esse tom de voz profissional, e aí você vai perceber que isso é você, sou eu. Então, aqui, o jeito como eu me visto, tô totalmente confortável. Uhum. Tem a ver com como eu gosto de me ver em foto, como eu gosto de me ver nos grupos de trabalho. É confortável para mim. Demorei para encontrar esse posicionamento pessoal, porque a gente precisa encontrar o nosso propósito. Então, quando eu decidi que eu quero ser uma autoridade em branding na minha cidade, na minha região, eu falei, então eu preciso me importar desse jeito. Fiz um estudo. Então, como as pessoas realmente me veem?
A gente precisa perguntar. Uhum. É bom, é muito bom. Como Interessante. empresa, quando a gente tem grandes empresas, a gente faz pesquisa. Sim. Empreendedores menores fazem NPS, né? Fazem pesquisa ali na Aham, base. Sim. A gente, como marca pessoal, a gente pode fazer o mesmo. Então, acho que vocês já viram alguns influenciadores que lançam aquelas enquetes no próprio Story. O que você acha que funciona quando eu pergunto para vocês? Vocês podem fazer pesquisas também, pesquisas de Olha, vamos É bem fazer uma Não, Não, lança. sabe que ela está falando a posição que a Jennifer colocou agora? Eu estou fazendo uma grande reflexão, porque quando a gente fala das dicas, é porque serve para a gente também essa relação. E aí, falando no tom de voz, e o cérebro? Aí eu vou fazer essa introdução, mas eu queria que você falasse para a gente se o cérebro, como é que funciona o nosso cérebro nesse processo. Porque no normal, quando eu estou conversando, eu já percebi que o meu tom de voz, ele é um tom de voz assim tranquilo. Mas se você fizer uma pergunta para mim direcionada, incrível como automaticamente o meu tom de voz muda, porque ele passa a ser, inclusive, tem pessoas que pensam até que é agressivo, que eu quero bater, que eu quero mandar, como eu passo às vezes com as minhas amigas, né? De vez em quando ela Mas fica sabe batendo por a quê? gente, Mas né? é automático, é verdade. Assim, ó, nós estamos conversando aqui normal. Mas se você direcionar uma pergunta para mim, o meu cérebro, ele vai fazer com que a minha voz, ela fique mais assim, incisiva mais por forte. conta da responsabilidade da minha resposta, que eu preciso passar para quem está me ouvindo. É ali a certeza, né? Que eu estou Confiança. formando a confiança do que eu estou passando. Então a voz muda naturalmente. Eu já percebi naturalmente. isso. Mas isso é Que, automático, inclusive, né? até parece que eu estou querendo bater na Eu, pessoa. gente, eu escutei. também. Eu escutei algumas semanas atrás, inclusive alguém falando pra mim que o meu tom de voz até muda, né? Assim, alguém que me conhece pessoalmente, né? Mas falar manso às vezes não combina. não E não é o combina cérebro. não combina com o tom profissional que a gente tem que ter, o comprometimento, Sim. o levar confiança de fato enfim, gente. Como é que funciona isso, Ana Paula, na nossa mente? Dá para você explicar e esclarecer que não é dupla Sim. personalidade? Essa Ana Paula do tom de voz, eu acho que isso acontece quase com todo mundo, né? Todo mundo. Porque é automático, como eu disse a Ivanete. Eu estava num cliente, aí ele me fez várias perguntas e eu comecei a explicar e tudo. Ele disse: Você é professora? Não, não sou professora. Ele disse: Porque você precisa assim, que dar uma aula, né? Eu disse. Aí a gente até para, né? Eu começo a refletir: Gente, será que tá certo, que é assim mesmo? Ou eu precisava mudar? A gente se questiona muito, né? Eu tinha que mudar a minha forma de falar. Eu sou totalmente acelerada, né? Então vocês já viram. Sim. Vocês contaram isso agora. Eu lembrei que semana passada eu estava numa reunião falando sobre branding também com um cliente meu, discutindo uma questão. E o meu irmão chegou em casa ia falar comigo e foi no quarto para falar comigo nesse momento. E como eu estava em reunião, eu não pude parar, continuei falando na frente do computador e tudo mais. Depois a gente saiu para comer e ele falou: eu não quis te interromper. Tu tava toda pomposa falando. Tu tava toda assim, branding. Aí eu falei: eu não falo assim. Ele falou: fala assim, tu fica assim toda. Aí eu falei: não. Toda se achando. Aí ele falou: nem parece que fica fazendo graça depois comigo. Eu falei: porque É outra coisa, é outra coisa. Sim. a gente outra naturalmente situação. muda. E aí a gente fala em tom de voz. Tom de voz é uma coisa muito. É um item de identidade visual, que é expressão verbal, que a gente chama, muito importante na construção de qualquer marca, seja corporativa, seja pessoal. Uhum. Que é onde a gente vai decidir ali como a gente vai se comunicar. E aí o tom de voz pessoal, mesmo na marca pessoal, segue essa ideia dali do corporativo. A gente tem regras para falar. Então, eu estou me definindo como uma especialista, mas eu sou uma designer, eu trabalho com público criativo. Eu preciso não ser tão séria. Eu tive que fazer esse estudo. A gente tem os famosos arquétipos, não sei se vocês conhecem. Sim. E aí os arquétipos, eles são importantíssimos para isso. Então, quando eu fui fazer a minha pesquisa e tudo mais, poxa, eu sou uma designer, eu não sou uma advogada, eu não sou uma juíza, eu não preciso ser tão séria, eu não preciso ser tão difícil também, burocrática, falar termos difíceis. Eu preciso ser acessível porque eu estou falando com criativos, eu estou falando com um público também que não entende de branding, que não entende de posicionamento. Então, tem todo um cuidado de até mesmo ver o que eu tô falando. Às vezes a gente erra, às vezes a gente fala uma coisa errada. Eu tive uma reunião outro dia em que eu me expressei errado sobre uma marca e eu precisei voltar atrás porque a gente está no automático, é normal. É um ensaio todos os dias sobre o nosso tom de voz. A gente precisa mesmo treinar em casa, treina na frente do espelho, treina com o meu irmão, no caso. Mas reforço. É errado a gente mudar esse tom de voz Não. naturalmente? Porque a gente está diante, às vezes, de uma situação que requer, talvez, uma postura, fala, né? uma postura. Exatamente. Então, isso é normal.
É normal. É normal porque... Pronto, Normal, gente. amiga. Super normal, viu? Só não é como normal. especialista. Só não é normal quando é com a gente, né, Jennifer? Que aí é normal. Não, mas aí com vocês não. Brincadeira, brincadeira. Não, é Mas- porque como... Desculpa, pode falar. Não, perdão, pode Como- falar. é porque, como especialistas, a gente precisa realmente dar aquele direcionamento. Então, quando a gente já fala, como ela falou, quando a gente já é mais incisivo, quando a gente já fala mais direto com o cliente, ele às vezes assusta, mas é porque a gente está tentando guiar ele naquele caminho. Isso não deixa de ser você. Então, voltando ao tom de voz, você é uma pessoa, você é assim, 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 naquele ambiente informal, e você é desse outro jeito no formal, e não tem problema. Tudo é você, tudo é a sua marca pessoal. E encontrar esse meio termo também, Ana Paula, é importante, né? Sim. Porque, assim, eu tô pensando na minha trajetória profissional, né? Que é onde a gente realmente quer passar mais imposição. E cada um dependendo da sua profissão. É que nem você tá dizendo, você precisou fazer o exercício contrário, que é de deixar de ser mais séria e passar a ser menos séria, né? No meu caso, eu fiz o exercício contrário, que é, assim, eu estabeleci um posicionamento tão como que eu posso dizer? No início, Rígido. né? Início da minha carreira tão Rígido, cobrado? rígido, assim, não só rígido, mas assim, tão sério que acabava em algumas ocasiões assustando, assim, Uhum. a pessoa deixava de ter contato comigo por me achar muito inacessível, né? Então, Sim. assim, isso também é um lado ruim, né, do posicionamento. Esse posicionamento, como eu falei, ele precisa ser estudado, tem que ter essa pesquisa, porque com quem você está falando. Então, o meu posicionamento, voltando, eu, me usando como exemplo, né? Eu preciso falar com criativos, mas eu preciso falar com donos de negócio. Então, há 2 anos atrás, eu entendi que eu precisava usar termos mais corporativos, mais empresariais, que eu não usava porque eu estava focada no mundo do criativo, do design. E a gente não fala assim lá, nesse núcleo. Mas eu precisava falar com donos de negócio, porque eu sou uma dona de negócio também, Sim. né? Então, que eu posso fazer para eu alinhar essa comunicação, continuar sendo criativa, mas ser séria? Então, eu vou mudar meu estilo de vestir. Eu posso me vestir formal, mas eu posso ter um estilo em cima daquilo. Como eu vou me comunicar também? Eu vou falar termos como ativo de negócio, eu vou falar sobre ecossistema, eu vou falar sobre coisas que o empresário vai entender muito mais do que ele vai entender se eu falar identidade visual. Ela falou uma coisa agora que eu vou só fazer uma pergunta para você Sim. com relativo a um gancho aqui, peguei seu. Eu fiz uma marca, tá? Uhum. Da forma como eu me posiciono nos negócios, com meus clientes, tal e tal. E aí, mas só que eu não sou bem assim, no meu cotidiano, a gente estou tirando aqui já dos negócios. Sou de outra forma, sandália, short, pode usar shortinho, pode, né? Tal. E aí, com isso, às vezes a pessoa se confunde. Eu já ouvi em outras conversas e outros treinamentos que nós temos que ser sempre as mesmas pessoas. Só que tem um momento profissional e tem um momento pessoal. Isso, de certa forma, aí eu vou falar um pouquinho das redes sociais, tá? O que eu tive nesse momento passado? Olha, você é uma pessoa séria que trabalha com assuntos sérios. Então, no momento que você está ali, você vai estar séria. Mas no seu Instagram, né, nas suas redes sociais, você pode também postar o seu momento lazer com as amigas, brincando, sendo você em outro aspecto, até para que isso mostre que você tem uma personalidade única, mas que envolve momentos diferentes. Correto isso? Como é que Correto. funciona? Isso eu vou até complementar aqui o que a Jennifer perguntou ainda há pouco, mas é muito importante hoje em dia a gente ser uma marca que tenha essa identidade profissional, né? Como marca pessoal e corporativa Sim. também, tá? Pessoal e profissional. A gente precisa entender e lidar com marcas que fazem a gente se sentir próximas, que fazem a gente se sentir Perfeito. conectadas. Isso nos negócios e aqui, você, a gente precisa se conectar. Então, quando eu sou só muito séria, muito profissional, quando eu falo só de termos profissionais, quando eu só estou ali naquela case, né, profissional, eu afasto uma parcela do meu público que quer se comunicar comigo, quer me encontrar na parte emocional. A gente precisa ter essa quebra. Então, as marcas hoje em dia, elas estão caminhando, é uma tendência de mercado, inclusive, para criar essa conexão. A gente precisa cada vez mais criar conexão. Nós estamos num mundo que ele é muito rápido, é tudo muito dinâmico. Com a Muito inteligência artificial, então, a gente consegue se informar, a gente consegue estar em qualquer lugar muito rápido. Então, as marcas alcançam a gente mais rápido. Só que a gente esquece elas também mais rápido. Se a gente não criar conexão com outras marcas e como marcas pessoais, a gente vai se deixar de lado. Isso, inclusive, né, que a Ivanete está falando, que eu ia te perguntar também com relação à nossa vestimenta, porque eu até lembro que um dia eu estava em Salinas é um município de praia nosso aqui, belíssimo, tá, pessoal? Que inclusive venham conhecer o Pará e venham conhecer Salinas. E eu tava, claro, Salinas a gente usa chinelo, bermuda, né?
E aí eu encontrei com uma cliente. Aí ela olhou e disse assim: gente, eu não estava te reconhecendo, porque eu só te vejo de roupa formal. Uhum. Eu só te vejo. Então eu olhei e disse: será que é a Rita? Será que não é a Rita? Então, claro que você está numa praia, então você está com uma roupa descontraída e tudo, mas é como eu te digo que a gente forma a nossa imagem na cabeça das pessoas. Sim. Que a vestimenta também, ela é muito importante. Não quer dizer que, como você disse há pouco, claro, tudo tem que ter um equilíbrio entre o meu pessoal, a forma como eu me visto, mas a roupa, ela te identifica muito, ela diz de você Muito. quem você é, não é isso? Exatamente. Então, é algo que a gente tem que trabalhar esse lado da vestimenta também. Como disse a Ivanete, ela gosta do lado dela, de estar com chinelo, né? Com uma sandalinha, que é totalmente normal, que eu também gosto de estar na minha casa ou nas horas que eu passeio. Mas esse da vestimenta, eu aprendi que você tem que estar sempre bem vestido, digamos assim. Que eu até brinquei, que eu falei que eu estava aqui no prédio, eu encontrei, estava no elevador, e nesse dia, aquele dia que você sai assim, disse, lavei o cabelo, não tive tempo de secar. E parece que nesse dia você vai encontrar Exato. as Pessoas pessoas. E eu entrei no elevador. diferentes. Quando eu entrei no elevador, tinham duas moças que estavam com o uniforme de uma empresa de contabilidade. E elas estavam de cabeça baixa e tudo. E aí eu ia convidar elas para um evento nosso de contabilidade. E aí eu disse assim, vocês são contadoras? Aí elas levantaram a cabeça, elas olharam bem e disseram assim, é a Rita Fontoura? Como quem diz assim, tem certeza? Desse jeito. É ela que eu vejo no Instagram toda arrumada e agora tá com o cabelo todo desarrumado. Aí eu disse, sou. Elas, a gente te segue lá, e eu fiz os convites e tudo, mas para tu veres o impacto, né? O impacto de, já tem aquela marca do Aí, posicionamento pensar assim, a de Rita tá também é uma arrumado. pessoa comum. Sim, sim. Exatamente. A maior dica que a gente pode dar para construir marca pessoal é seja verdadeiro, seja leal ao que você Sim. gosta. Que é aquilo que eu falei. Então, você não vai se afastar do que você é como pessoa, como profissional. Você só tem que encontrar a linha ali, né? O que é o que sou eu profissional, onde eu respeito o limite do meu cliente, porque nas próprias redes sociais, a gente tem clientes nas redes sociais que gostam de seguir a gente, que gostam de ver o que a gente faz. Uhum. E eles gostam de saber que a gente faz alguma coisa com a nossa família, que a gente tem um Sim. hobby. Tem um hobby. E aí ele se identifica com a gente até mesmo por outro lado, depois que ele procura a gente. Ele às vezes se identifica por causa daquele emocional para depois ir atrás do nosso serviço. Então é importante ter só essa visão, assim, até onde é o limite que o meu cliente precisa ver ou não ver esse tipo de comportamento meu, e fica tudo certo. Então, a questão da vestimenta que a Rita falou. Acontece comigo, viu, gente? Não sei se acontece com vocês, mas o meu guarda-roupa, ele tem tons, os tons de sempre são muito parecidos, mas outro dia eu tava na praia e eu tava numa viagem, e na hora de sair, né, pra gente ir pra praia, eu coloquei uma sainha e coloquei uma sandália específica de uma marca. E o meu amigo olhou pra mim e falou: Tu usa, eu vou falar o nome da marca, tá, gente? Tu usa Kenner? Aí eu falei, por que eu não usaria? Linda. Aí ele falou, mas é porque eu não pensei que funcionasse Não te contigo. É imagino. linda a Kenner. Eu falei, mas olha os tons dela. E os tons dela, branco, bege, marrom, totalmente alinhado com a minha comunicação. E aí eu tava de um shortinho também, como ela falou, eu coloco. Eu tô na praia, eu tô no meu Sim. momento de diversão. E eu tava com uma saia muito curtinha também, mas era no tom da minha marca pessoal. E ele falou, nossa, tá muito diferente. Aí eu falei, não tô trabalhando, mas ainda sou eu. E não me doeu, não foi difícil de construir aquilo, porque é o meu gosto pessoal, ele já tá definido. Sim. Mas isso não quer dizer que não vai mudar. Sim. Como eu falei das marcas, o propósito, ele é, né, indiscutível, ele fica ali por todos aqueles anos. O posicionamento muda. Uhum. A gente tem ondas de posicionamento, tendências de posicionamento. Como empresas, então, eu falei de inteligência artificial, falei de vegano, e assim como a gente tem posicionamento por causa de maturidade. Eu tenho 30 anos hoje, eu ainda me visto dessa maneira, eu tenho esse posicionamento aqui, eu gosto de ir para os meus shows, eu gosto de fazer o que eu gosto. Daqui a 10 anos eu vou ter outra mentalidade, outro posicionamento. Muda, né? Muda muito. Para vocês verem. É muito importante. O meu bloco ia falar exatamente sobre essa parte, né? Experiência, sobre a presença, sobre a confiança, Sim. né? E aí, interessante falar sobre tudo isso, porque depois de um tempo, quando realmente a gente alinha esse propósito, esse posicionamento, a gente se sente confortável. Assim, falando sobre roupa, eu não me sentiria à vontade de trabalhar mostrando um pouquinho da barriga sequer. Uhum. Ou então, apertada, entendeu? Sim. Isso já é, assim, com toda certeza, se eu vou para algum ambiente profissional e alguém me vir vestida dessa maneira, as pessoas vão estranhar, elas comentam logo.
Sim. Então, assim, porque eu já formei ali uma personalidade de estilo de me vestir. Mas uma das coisas, só pra gente poder já ir introduzindo pro final, e, nossa, tem sido maravilhoso, tá? Realmente falar sobre esse assunto. Mas uma das coisas que eu queria te perguntar, Ana Paula, o que que vale mais? Qual é a coerência que vale mais nesse sentido do posicionamento, do brand e tudo isso? O discurso ou o comportamento? Eles precisam estar juntos, eles vão estar juntos, mas a gente conhece empresas, pessoas, marcas que erram, que tem esse momento de o meu discurso é esse e o meu comportamento é outro. Desalinhado. Eu vou citar uma marca grande, corporativa, empresarial, enfim. Na verdade, vou citar uma marca mais conhecida, vou citar a Nike. No final, né, do século ali 20, no começo dos anos 2000, na verdade, a Nike teve um problema muito grande. A gente conhece o posicionamento da Nike, não preciso falar, a gente sabe o slogan Just Do It, toda essa questão de usar super estrelas do esporte para dizer, olha, ele é capaz, ele corre, não sei o que, você pode fazer também. Você vira um atleta, você vira uma pessoa de alta performance quando você veste alguma coisa da Nike. Esse é o posicionamento deles, é fazer você se sentir incrível. E aí surgiu uma polêmica de que eles estavam usando o trabalho escravo na fabricação dos seus produtos. O posicionamento deles naquela época foi: não tenho nada a ver com isso, não é minha culpa. E aí eles foram engolidos, não existia ainda a palavra cancelamento, mas eles foram cancelados, as ações caíram, foi bem ruim. Porque o público, o consumidor, poxa, você está me vendendo um posicionamento que você faz eu me sentir incrível, e quando a gente vira as costas, você diz, não me importo, não tem nada a ver comigo. E quando eu falei lá no início, branding cuida de todo o ecossistema, então você tem que ficar de olho no seu fornecedor, você tem que ficar de olho quem vai comunicar, a pessoa que comprou, está consumindo a sua marca, ela realmente tem aquele comportamento alinhado à sua marca. É a mesma coisa nesse sentido aqui, que a gente está falando de marca pessoal, funciona do mesmo jeito. Eu faço esse discurso que eu me importo, que eu faço isso, que eu não vou fazer aquilo, que eu não concordo com essa questão, e quando acontece um problema, eu viro as costas. Os bastidores, né? E eu não tô nem aí. Uma marca nacional que tem um posicionamento que é um problema para algumas pessoas e para outras não é a Havan. Ela tem um posicionamento mais no eixo político ali e tudo mais. Ela acaba que vira as costas para um outro público, um público que vai comprar itens domésticos ali, mas ela tem um posicionamento muito fixo, ela tá conquistando aquele público e ela abre mão daquilo mesmo. Então ela não pode ter um discurso, né, abraçando todo mundo. O discurso dela é perigoso, mas ao mesmo tempo funciona para o público dela. Que é o propósito, né? O Exatamente. propósito que ela tem. É o propósito que ele tem. Já tá funciona. Estratégia importante no dela, final, né? É a A estratégia. de marketing E aí dela. você tem que entender essa questão. É a mesma coisa sobre Sim, com o seu certeza. discurso pessoal também. E o comportamento, né? Tem que estar Comportamento. alinhado. Aí aqui a professora Ivanete, como sempre, falando lá dos professores, porque, gente, eu amo professores, eu sou professora, e eu sempre falo mesmo dos professores. Professor passa por várias turmas, anos e anos, aí eles vão passando. É mais professor de graduação, que nós somos profissionais da contabilidade, e o nosso público que a gente vai encontrar nos eventos são os nossos alunos, a maioria das vezes. E aí o professor ele tem a identidade dele formada pela aula que ele dá, pelo que ele faz e tudo mais. E aí duas situações aconteceram comigo e eu acho interessante trazer até para a gente poder entender também a questão do posicionamento. Eu fui dar uma aula, cheguei na sala de aula e a aluna falou assim para mim, professora, eu lhe vi no supermercado. Eu lhe vi no supermercado. Eu disse, foi porque você não falou comigo? Não, eu não fiquei envergonhada de falar com a senhora. E ainda mais a senhora estava assim, meio que corrida com shortinho, mas eu me senti. Eu corri no supermercado do lado de casa, né, gente? Eu acho que faltou alguma coisa nesse dia da cozinha. E eu saí, talvez foi. Eu disse, meu Deus, será que agora até para o supermercado tenho que ir todo enfeitado? Primeiro pensamento, né, que veio para mim. Aí eu disse, gente, e agora, né? Mas, legal, mas quando for assim, depende, pode vir falar comigo, tá? Não tem problema nenhum. Isso foi um caso, tá? Bem próximo. E uma outra situação, aí o professor não se esconde, né? Você tá nas férias, depois tem aqueles memes, né? Você tá nas férias, quando você vê... Professora Ivanete, eu digo, ai meu Deus, aluno, me encontrou. Oi, tudo bem, professor? Aí nesse momento eu estava, gente, na praia, né? Biquíni, tá? Uma saída de praia. Eu fiquei assim, super. Eu queria falar com o aluno, mas eu fiquei assim, eu me senti um pouco constrangida, porque por causa da vestimenta, porque eu estava bem à vontade, estava com os amigos, estava tudo bem. Mas assim, da percepção, né? Então, nesse sentido,
A gente falou de propósito, a gente falou da questão da nossa identidade que a gente passa. Eu sei que depois eu fui refletir que não tem nada a ver, eu estava ali num ambiente de praia. Mas, Ivanete, pessoa, naquele momento eu me senti um pouco mal de estar com aquela vestimenta diante de um aluno, entendeu? Isso aí, como é que a gente consegue trabalhar isso, se está de boa? Porque é uma questão também, acho que muito pessoal, né? É bastante É. pessoal, porque é território. Você tá no seu momento de conforto, de descanso, e você não tem, às vezes, controle sobre a pessoa Externo, invadir o seu território. Não invadir, mas estar ali compartilhando aquele território com você. A gente fala, claro, de comportamentos, então a gente também tem comportamentos que, às vezes, são até inaceitáveis para mim, né? Eu como pessoa, Com certeza. entendeu? Mas é uma coisa que não tem como controlar. Você tá no seu momento de descanso, como eu falei, a marca pessoal ali. E a gente constrói marca pessoal desde que nasce, né? A gente é uma, Sim, todos nós sim. somos uma marca. A gente constrói marca pessoal desde que nasce, gente. A gente só entende que é marca pessoal depois quando a gente vai pro profissional, tem que estudar e tudo mais. O nosso jeito de falar, quando a gente vai estudar discurso. Mas somos uma marca desde sempre. Então, se sentir, às vezes, até mesmo é uma parte mais pessoal de se sentir confortável sendo você mesmo. Mas só também. para resumir a experiência, sabe que depois eu fiz uma reflexão sobre os dois questionamentos, e aí refletindo também sobre o que a gente conversou hoje, que a gente está indo quase para o final, né, Jennifer? Mas só para fechar assim mais essa minha participação com você, Ana Paula. E aí, olhando tudo que a Ana Paula já falou aqui, eu percebi que eu construí realmente, reforcei a minha identidade pessoal, porque naquele momento meus alunos não me viam só como aquela professora que estava ali cobrando, de a professora que vai no supermercado, é a professora também que curte a praia com uma cervejinha do lado, porque faz parte da vida, né? Nós não somos Exatamente. robotizados, nós somos seres humanos, e aí isso é importante, eu acredito que para configurar ainda mais a nossa marca, né? Isso te Aí a reforça. professora disse, a professora gosta de praia. Eu disse, pois é, quando eu estiver de férias, vocês vão me encontrar em vários lugares, então oi, professora Ivanete, tudo bem? Aproveitando isso, com certeza. É aquilo que eu falei, isso reforça. A tua construção de hobbies, de mostrar o teu estilo de vida, isso reforça. Estilo de vida é uma coisa que está funcionando muito para a construção de marca pessoal, que é o famoso lifestyle. Então, o que você faz quando você está fora do escritório? As pessoas se conectam a isso. Sim, com Isso a gente certeza. vê muito, né? Eu tinha 2 Instagrams também. E aí, eu conversando com uma pessoa, ela disse assim, é o que você falou ainda há pouco. Ah, aquele Instagram que é só profissional, o que que acontece? Tem horas que as pessoas já estão entediadas de só ver imagem, publicações de trabalho. E eu comecei a ir ver os outros Instagrams de escritório de contabilidade e tudo, e via que era assim, poucas visualizações. Por quê? Porque era só mostrando temas relacionados ao nosso trabalho. Eu disse, bem, além como dá muito trabalho ter 2 Instagram, então eu vou ficar somente com um, onde eu posto, sim, muita coisa relacionada ao trabalho, mas eu também posto minha vida pessoal, eu com as minhas amigas, com a minha família, porque, como você disse, nós somos pessoas, e pessoa quer se comunicar com outras pessoas. Exatamente. Então, elas têm que nos ver do nosso lado humano, né? E também lá, como eu digo, se associou a essa marca Rita e RS. Tanto que quando tá a logomarca da RS, as pessoas já pensam na Rita. Sim. Então eu digo assim, poxa, eu acho que eu estou trabalhando direito. Né? Sim, Estou fazendo aí exatamente. o brand que eu nem sabia que eu já tinha feito, tá, gente? Que eu já estou caminhando. Continuamos, como você disse, que o brand ele continua, né? Ele vai todo dia a gente aperfeiçoar cada vez mais para que a gente tenha o nosso posicionamento tanto empresarial como pessoal e que possa ter essa ligação aí com a Isso. gente, né? Com o nosso individual. Falando sobre tudo isso, o que que a gente aprende, né, que deixa um pouco de mensagem pra gente hoje é que depois de o brand, né, ele é o que fica depois de uma propaganda. Então a gente Exatamente. e aí assim, o que que você contribuiria, Ana Paula, para as pessoas que estão nos assistindo sobre tudo que a gente falou hoje? Olha, o que eu realmente digo para todos os meus clientes, continue a construir a sua marca. Como a Rita falou, ela não sabia que ela estava construindo a marca. Foi tão natural, é natural. No meio já, empresas, falando de empresas, a gente tem empresas que nascem de uma necessidade, eu acho que foi 48% ou 43% das empresas que abriram no ano passado foram por necessidade pura desses empresários de fazer renda extra, e aí eles não começam com essa mente de preciso trabalhar branding, mas é que já começam a entendendo, eles já sabem o que é a marca deles, o propósito, eles vão entender com o tempo. Então, continue trabalhando, continue criando, e quando chegar o momento, quando você puder, se for mais acessível para você, procure estudar a sua estratégia de marca, entenda a sua marca, entenda como você é, porque o branding, ele é futuro, tá? A tendência de mercado muda,
termina ontem uma tendência, mas se você tem uma marca forte, você sobrevive a muitas crises, você sobrevive ao mercado, você cria uma legião de fãs da sua marca. A gente chama de brand lovers. Então, defensores Legal. brand lovers. Você cria defensores bom. da sua marca, da sua sua Sim, empresa, do seu negócio, sim. e você sobrevive a qualquer crise. Sim. Então, trabalhar o branding é uma tendência de mercado, porque a tendência do mercado é a experiência daqui para frente, a experiência do consumidor. E vamos construir o Brand Lovers do Balanças e Taças. Com Então, certeza. olha, dê aí seu like, tá? Nós queremos muito que você se inscreva no nosso canal, dê o seu like e a sua opinião. Coloca lá nos comentários o que é que vocês querem que a gente possa trazer para vocês nos próximos episódios. Eu tenho certeza que a gente está trabalhando, construindo aqui um caminho bem legal, trazendo temas bem diferentes, mas a gente precisa da sua opinião, que você curta lá, dê o seu like no Balanças e Taças. Muito bom, gente. Muito obrigada pela presença de você, Ana Paula, Obrigada. principalmente, né? Hoje acho que foi um dia muito proveitoso pra Poxa. gente, Aprendi de muito. de muito grandes aprendizados. Uma coisa que me chamou muita atenção, né, diante disso tudo, é que a gente sempre fala muito sobre a questão do propósito de vida, né? E eu achei muito, muito legal você ter falado sobre isso, exatamente esse alinhamento de quem a gente é, porque isso tá no nosso cotidiano, né? Independente de trabalho, independente da nossa vida pessoal. E Vamos brindar. vamos brindar? Propósito e verdade. Já fizemos o balanço de toda a situação do que é um brand e agora a gente vai Olha. brindar, Sim. porque aprendemos Muito. Aprendemos Muito. muito, né? Então vamos brindar a nossa futura, a nossa marca e que ela Sim. seja assim próspera, né? Que ela seja próspera nesse processo. Sim.